Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Sport TV e da ESPN falando sobre o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores e mais informações sobre o Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também. Vamos para o vídeo. O grupo do Palmeiras. Palmeiras caiu no grupo G com Bolívar, da Bolívia, o Sporting Cristal do Peru e o Cerro Porteño do Paraguai. Léo Lepre, difícil, médio ou fácil para o Palmeiras? Não, grupo fácil para o Palmeiras. O Palmeiras está acostumado, são adversários com quem o Palmeiras tem jogado frequentemente e não tem oferecido resistência, né? O Bolívar chegou a vencer o Palmeiras na altitude, mas era um Palmeiras reserva na ocasião. E é um grupo que o Palmeiras, assim como o Flamengo, a gente dizia, tem a possibilidade de fazer a melhor campanha. O Palmeiras tem nas mãos aí a possibilidade de fazer a melhor campanha também dessa fase de grupos da Libertadores. O Bolívar é um clube que também vai fazer 100 anos nessa temporada e também está se preparando para comemorar em grande estilo, digamos assim. Foi o campeão boliviano da temporada passada, venceu inclusive o San Antonio Bulu-Bulu na grande decisão, né? O Bulu-Bulu foi campeão da Apertura, o Bolívar do Clausura, e joga no Hernando Siles 3.600 metros. Essa é a altitude que o Palmeiras já está acostumado a jogar. Tem um grande investidor por trás aí, que é o Marcelo Claure, que foi um homem que, inclusive, ajudou a criar o Inter Miami, mas já prometeu que é a última temporada dele, depois ele sai. O Sporting Cristal desse homem aí, Martín Cauteruccio, né? O Martín Cauteruccio, centroavante uruguaio, ele chegou, inclusive, a estar na lista entre os maiores goleadores da temporada passada. Ele fez 39 gols em 31 jogos, maiores goleadores do planeta na temporada passada, mas é claro que é um time que está aquém. Ele foi bem no Campeonato Peruano ano passado, mas já está começando essa temporada completamente fora de sintonia do que ele tinha apresentado no último torneio. E o Cerro Porteño, que é treinado pelo Diego Martínez, treinador argentino, que passou pelo Boca Juniors, foi muito mal no Boca, saiu e acabou chegando no Cerro Porteño. O Cerro Porteño teve uma lesão do seu principal jogador na última rodada do Campeonato Argentino, Cecílio Domingues, jogador que passou também pelo futebol argentino, foi pelo futebol americano, se lesionou, tem que ver a gravidade da lesão dele, muscular, então pode perder as primeiras rodadas de Libertadores e continua com os mesmos jogadores de sempre, né? O Pati Carriço, um meia argentino, nascido no Boca Juniors, que é muito habilidoso, e teve a incorporação do Gastón Giménez, um volante que passa bastante segurança ali para a defesa, mas é um Cerro que não deve incomodar Palmeiras, não deve incomodar nem o próprio Sporting Cristal. Então o Palmeiras vai nadar de braçada, tem tudo para fazer a melhor campanha da fase de grupo. Vai ficar entre ele e o Flamengo ali, eu imagino, Rizek. E como você vê o momento do Palmeiras, Ana Thaís Matos? Assim, o momento não é bom. Eu acho que não é só pela derrota no Clássico, eu acho que o Abel ainda não conseguiu dar uma cara para esse time. A cara dele é esse time, ganhou peças importantes, é um melhor elenco que o Abel já dirigiu desde que ele chegou no Palmeiras, mas ele ainda não tem a cara do Abel, ele ainda não conseguiu afinar esse time para jogar como ele gosta. E digo mais, eu acho que até o ano passado, desde o ano passado, o Abel acho que não perdeu um pouco daquele controle que ele tem sobre o time, embora ainda seja o grande treinador atuando aqui no futebol brasileiro. Agora, tem um dado interessante que o site do Palmeiras divulgou, né? O site do Palmeiras, inclusive, é o melhor site de clubes de estatística, eles deixam de tudo disponível lá. Essa é a 25ª participação do Palmeiras na Libertadores. A 10ª seguida é um recorde, né? É o time brasileiro que mais disputou Libertadores de forma seguida. E nessa década, iniciada no ano de 2020, o Palmeiras já disputou 30 jogos de primeira fase de Libertadores. E ele tem 25 vitórias. 3 empates e só 2 derrotas. Então, assim, primeira fase de Libertadores, filho, é com o Palmeiras mesmo. Então, assim, brigar pela primeira colocação com a melhor campanha é algo muito normal dentro da realidade do Palmeiras, embora tenha sido eliminado no ano passado, da forma como foi. Mas eu acho que quando a gente fala de Libertadores, eu lembro quando eu era setorista em 2015, a gente ia fazer os levantamentos do Palmeiras quando ele ia estrear na Libertadores de 16. Assim, o Palmeiras estava ali rivalizando com o Grêmio em números de participação em Libertadores. O Palmeiras colocou a Libertadores embaixo do braço e ele se transformou no grande time dessa competição.
Então, assim, acho que a primeira fase ela não tem segredo para o Palmeiras. Ele acabou com esse segredo, com esse medo, com esse receio, com essa ansiedade, não é nem medo, essa ansiedade. E briga, claro, para fazer a melhor campanha, mas eu espero que já com mais cara do Abel. Esse time dele ainda não teve cara do Abel. Não sei o que ele vai querer com esse time. Se ele vai querer um time com mais posse de bola, se ele vai querer um time jogando mais em transição, se ele vai usar, quais peças ele vai usar nesse ataque, como que ele vai fazer para dar mais ritmo para o Vitor Roque até a estreia da Libertadores. Mas, repito, os números do Palmeiras na primeira fase da Libertadores são números impressionantes. Né? E você falava esse desempenho do Palmeiras em Libertadores e eu lembrava que Paulo Nunes chegou lá quando tudo isso era mato, hein, Paulo Nunes? Não tinha nada disso quando você chegou lá, Não tinha hein? nada. Nem, ó, Eu não tinha nem banheiro pra fazer hidromassagem. tá bem. Queria massagem? Queria massagezinho, né? Tá bem. Pra pegar aqueles 5 golzinhos que você fazia lá. Só de rebote? É, aqueles golzinhos de rebote. O Paulo Buozzi, vice-presidente do Palmeiras, conversou com a nossa reportagem ontem em Luque, no Paraguai. Como sempre, Libertadores não tem escolha de grupo, né? Porque todo mundo que está aqui, ou você tem uma logística difícil, também altitude, então sempre tem bastante dificuldade e não é diferente em qualquer grupo aí. Então o Palmeiras está preparado, vem muita vontade, com muita disposição em busca desse título e qualquer grupo é muito difícil. Bom, o Palmeiras vai iniciar no Peru contra o Sporting Cristal, depois ele vai receber o Cerro Porteño e vai visitar o Bolívar em La Paz. E aí depois inverte-se tudo, o Palmeiras visita o Cerro, recebe o Bolívar e termina a sua participação em casa contra o Sporting Cristal. Atenção para Palmeiras e Cerro, né? Quais serão as medidas aí adotadas? Clima do jogo. Clima do jogo, da cidade, tanto na ida quanto na volta. A gente sempre espera alguma ideia brilhante da Conmebol, né? As chances dela tirar esse jogo de Paraguai e de São Paulo são enormes, inclusive. Só faltava essa. Eu espero tudo saindo da cabeça da Conmebol, inclusive o que ela pode fazer com o Palmeiras nessa Libertadores, né? Porque ela não costuma deixar que... Ela não gosta de ser desafiada. Então, estejamos todos atentos aí com o que vai acontecer na Libertadores do Palmeiras esse ano. Palmeiras também? Porque tem a questão do Bolívar, não é, Vinícius Nicoletti, que tem altitude, é uma equipe que costuma fazer pontos, né, jogando em casa sempre. E ainda a questão toda envolvendo o Cerro e a rivalidade entre as duas equipes e os crimes que foram cometidos recentemente também contra o Luigi, e isso também agitou ali a reunião, Vinícius. Exatamente, Bruno, Mari, de volta aqui em frente ao Allianz Parque. A gente vê ainda o pessoal trabalhando aqui, limpando a pichação que aconteceu na madrugada desta terça-feira. Isso é uma situação que o Palmeiras vai ter que administrar até para o final do Campeonato Paulista. Mas em relação ao sorteio, você citou aí, o Bolívar vai enfrentar a altitude, ninguém gosta de enfrentar a altitude, mas o Palmeiras, a gente pode dizer que já está acostumado, porque enfrentou o Bolívar 95 na Libertadores, e aí faz um bom tempo, mas nos últimos tempos, em 2000 e 2023. 2023 jogou o primeiro jogo lá na Bolívia com o time reserva, acabou perdendo, foi uma estreia da Libertadores, estava entre a decisão do Campeonato Paulista, perdeu o primeiro jogo por Água Santa, então poupou quase todos os titulares e acabou perdendo o jogo de estreia. Mas o Palmeiras sabe muito bem administrar isso e com certeza é um fato aí que a comissão técnica do Abel Ferreira vai saber levar até o primeiro jogo, o jogo lá na Bolívia, o jogo da volta com altitude. A questão do Cerro Porteño, o Palmeiras já enfrentou o Cerro muitas vezes, né? São 7 vezes no histórico da Libertadores. Também enfrentou o Cerro em 2023. Aliás, foi um grupo parecido, Bolívar, Cerro e naquela ocasião o Barcelona de Guayaquil. Mas vai levar esse clima tenso por conta da relação com o Cerro Porteño, que é contra o Palmeiras, e é esse clima pesado certamente vai levar para esse confronto da Libertadores. Como eu disse, o Palmeiras está muito acostumado à fase de grupos, a administrar o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. Nos últimos 7 anos, o Palmeiras fez 5 vezes a melhor campanha da fase de grupos, levando essa vantagem até a semifinal. Então é uma situação que o Palmeiras está acostumado, mas tem essa questão com o Cerro Porteño. Vai levar com certeza esse clima pesado para os 2 jogos aqui no Allianz Parque e também no Paraguai. Vinícius, obrigado, viu? O que é que vocês acharam? Teve o depoimento, né, Jailson, do presidente ali, o pronunciamento do presidente do Alejandro Domingos, presidente da Conmebol, e depois teve a discussão entre o vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Buozzi, com o presidente do Cerro Porteño. Então, lá na hora do Alejandro Domingos, né, na hora que ele foi lá se pronunciar,
Para mim ele falou e não falou nada. Essa é a realidade. Até falou ali em português. Tudo bem, mas, tipo assim, a parte interessada, vou falar em português para brasileiros, mas, sendo bem sincero, poderia até falar em espanhol, porque, né? Eu acho que aí já é o primeiro erro. Exatamente. Porque o recado não era... Não... Né? Ele quis ser simpático, mas não precisa ser simpático. Precisa ser duro com quem comete o crime. Então, para mim... Não precisa ser simpático com quem sofre, tem que ser duro com quem comete. Exatamente. Então, ali ele falou em português, mudou ali até o semblante, ficou até um pouco mais sério e tudo mais, mas logo depois virou a chave rapidinho, falou que a pelota tinha que continuar, já virou para o espanhol e foi falando. Enfim, para mim ele falou e não disse absolutamente nada, falou que a Conmebol, enfim, faz de tudo, faz o que pode fazer, aí transferiu para as sociedades. Foi o que eu falei, assim, em relação até um ponto que eu já ia até deixar para sexta-feira, mas só pegando o gancho, que a parte da torcida do Flamengo agora na final, quando o Luiz foi bater, ali chamando o Luiz de chorão. Então também não parte só foi o que a gente falou, também não parte só das torcidas dos países vizinhos, né? Também tem muito aqui no Brasil, muita coisa que precisa ser revista. Mas aqui é crime, lá nos outros países não é crime. Então tem muito o Alejandro Domingues ali, ele falou que vai juntar, vai fazer vai juntar os líderes para ver o que se pode fazer, alguma punição maior, sanção maior. A realidade é que $50 mil de jogo sem torcida na Libertadores Sub-20 não é nada. Não é nada. Eu não sei se a gente vai mostrar aí a sonora do representante do Palmeiras lá com o do Cerro, mas foi uma vergonha aquilo ali para mim. Vai. A gente tem Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. Moleza. Ou não? Não. Diriam os antipalmeirenses a moleza de sempre, porque os grupos do Palmeiras realmente nunca são aqueles grupos mais... Bom, lá vamos nós para a altitude. Quando voltar a imagem para a gente, pode continuar com os gols aí, o professor vai falando. Eu vou mostrar para vocês o que eu imagino que foi o gesto do professor Abel Ferreira quando apareceu o Cerro Porteño ali. Continue, professor. Um grupo manjado com as características de outros grupos que o Palmeiras já pegou, né? Desde a altitude do Bolívar até o Cerro Porteño, que é um adversário que o Palmeiras pega desde o tempo que o Palmeiras não tinha Libertadores. O Cerro Porteño já caía em grupo com o Palmeiras. Nossa, faz tempo isso. Faz, 99. 99 o Palmeiras, o ano do seu primeiro título, ele tinha o Cerro Porteño no mesmo grupo. Então são adversários, são velhos conhecidos, né? Eu não vejo grandes dificuldades nesse grupo, sinceramente. Palmeiras em primeiro. Mas o Bolívar é chato lá. Para mim é o segundo time do grupo, assim com o Cerro é tradicionalíssimo, né? Mas não é já dos melhores anos. Virando freguês do Verdão. O Cerro é talvez o mais tradicional não campeão da Libertadores. Acho que é uma boa discussão. Acho que é o que falta ganhar a Libertadores é o Cerro. Mas o Bolívar dos últimos anos tem a questão da altitude, mas tem a questão de um bom time, de conseguir classificações. Tirou o Atlético Paranaense, foi líder do grupo do Flamengo. Você tem um projeto grande por trás do Bolívar. Então, não é só altitude, não. City ali, junto, eu acho que assim... até desrespeitoso você falar do Bolívar só olhando para a altitude de La Paz, considerando as campanhas que tem feito. Então, para mim, é um grupo, também eu vejo muito destacado. Assim, o favorito para ser primeiro e o favorito para ser segundo. Lógico que tem todas as dificuldades, o Sporting Cristal também. O favorito para ser segundo é o Bolívar? Para mim é o Bolívar. O Bolívar tem melhorado muito o desempenho fora de casa, até mais do que resultados. Goleou o Cerro, não sei se na última ou na anterior. O Bolívar está no ano do seu centenário, né, 2025. O proprietário do Bolívar é um milionário, um bilionário. Ele é boliviano, mas ele não mora lá, ele mora nos Estados Unidos, em Miami. E, por exemplo, ele é sócio do Girona, sócio do Grupo City no Girona, time da primeira, que inclusive jogou Champions League nessa temporada. Ele trabalha no ramo de informática, tem muito dinheiro e ele adora as redes sociais, né? Então ele fica lá cornetando de longe, mas bota dinheiro no clube, construiu agora um CT para a base, para revelar jogadores, está reconstruindo o estádio do time. A previsão é que pudesse ficar pronto esse ano, né, que é o ano do centenário, mas não vai ficar a tempo. Mas em breve teremos o estádio, ele vai deixar de jogar lá no Hernando Siles e vai construir um estádio que vai virar um caldeirão, já vai ser altitude, vai ser um caldeirão também, o estádio do Bolívar. E lembrar que ano passado ele passou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. Sim. E nos 2 últimos anos o Bolívar
E aí, no ano retrasado, ele quase foi primeiro no grupo do Palmeiras. Sim, quando o Palmeiras até poupou no jogo na altitude por causa da final do Paulista. Ele perdeu na volta, o último jogo foi aqui no Allianz, e ele perdeu e aí acabou em segundo, mas tem se classificado para a próxima fase. E o Cerro é isso. Aliás, sobre Cerro e Palmeiras, é impossível a gente não falar, no caso do Luigi. Daqui a pouco. Ah, então tá bom. Mas é um adversário que o Palmeiras tem enfrentado muitas vezes e normalmente tem levado vantagem, mas sempre tem sofrimento. Sempre o Palmeiras passa, mas passa tendo que jogar no seu máximo. E o fiel da balança aí? O Sport e Cristal. O Sport e Cristal é o fiel da balança, literalmente. Não deve ser grande problema para ninguém, não. E vamos para mais informações do Verdão. O GE.com publicou nesta sexta-feira uma matéria falando sobre os patrocínios do Palmeiras que conseguiu para essa temporada. Os valores já atingidos com os patrocínios já certos, contratos fechados, já está girando em torno de 119 milhões de reais por temporada. Segundo a matéria, o Palmeiras tinha uma previsão de 130 milhões de reais nesses patrocínios, ou seja, falta agora somente 11 milhões. Porém, há uns burburinhos internos dos bastidores que essa meta seria 150 milhões. Se for 150 milhões, a diferença ainda falta 31 milhões. Só que o Palmeiras ainda tem muitos espaços a serem comercializados. Como sabemos, o Palmeiras já tem fechado o Master, que foi um contrato de 100 milhões de reais com a Sporting Betting, ou seja, ainda tem bonificação, que pode aumentar esses valores até 170 milhões de reais por temporada. Além disso, tem a CIL, que está na manga da camisa, que foi pelo valor de 11 milhões de reais. Também há boatos que tem metas a ser cumpridas, só que não foi divulgado qual o valor que pode alcançar. E fechou também recentemente a Uniaself por 8 milhões de reais, que fica no short. Então o Palmeiras já tem esses garantidos. O Palmeiras ainda tem disponível ainda para negociar no mercado as costas da camisa, que ainda está disponível, a omoplata, tem o meião também, que pode também colocar um patrocínio, e o espaço entre o escudo do Palmeiras e a marca da Puma. Lá também pode colocar Lembra que o Palmeiras colocou um Avante aqui? Então ali pode também ser um patrocínio. Ou seja, temos condições de superar essa meta tranquilamente. Lógico, a demora é conseguir fechar os patrocínios para esses espaços. Mas fechando, com certeza a gente vai bater essa meta. Mais dinheiro para o futebol, mais dinheiro investido para trazer bons jogadores, como já estamos vendo nessa temporada, né? Ótimas contratações foram feitas e agora a gente precisa ver dentro de campo, e aí só depende de Abel conseguir implantar juntamente com os jogadores. Enfim, deixa seu comentário no vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Beleza? Até a próxima.